O que a energia do seu corpo diz? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre somatização. Você já ouviu falar sobre isso? É quando o nosso corpo somatiza nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E neste vídeo de hoje nós vamos falar a somatização de coluna. Você tem algum problema de coluna? Você sofre com frequentes dores na coluna? O que o seu corpo está querendo te dizer quando você sente dores na coluna? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso hoje? Bora pro vídeo! Oiê, tudo bem com você? Eu sou Bia Colombari, terapeuta energética. Bem-vindos de novo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre somatização dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções no nosso corpo. O que o nosso corpo está dizendo? O que ele quer nos dar de mensagem? No termo técnico, a palavra somatização quer dizer a geração de sintomas físicos a partir de uma condição psíquica ou emocional. Mas não é só uma condição psicológica que somatiza no nosso corpo. A somatização é a resposta que o nosso corpo dá, são os sinais que o nosso corpo dá para dizer que tem algo errado e que a gente precisa cuidar da causa e não da consequência. A consequência em si é a somatização, é a dor, é o desequilíbrio físico que nós podemos estar sentindo. Mas a causa nem sempre é física, ela vem lá de dentro do nosso emocional, do nosso psicológico. E é ali que a gente deve atuar para restabelecer a energia do nosso corpo. Vamos entender como é que é esse caminho da somatização. Tudo que a gente tem de desequilíbrio no nosso corpo, tudo, começa pelo nosso campo energético. Nós somos uma camada de uma energia eletromagnética que existe em tudo, em todos, na Terra. E esse campo eletromagnético, ele tem uma energia própria, que é onde tudo começa. Nós, ocidentais, não somos treinados a perceber o nosso desequilíbrio quando ele ainda está no campo energético. Os orientais são mais treinados para isso, porque já é da cultura deles, eles têm muitas terapias energéticas, eles são ensinados desde criança a olhar o ser humano como um todo, e não só como esses pedaços aqui do nosso corpo. Então eles percebem com muita facilidade isso. Mas nós estamos no caminho, estamos aprendendo, né? Então tudo começa lá no campo energético. Quando tem algum desequilíbrio no nosso campo energético, o corpo começa a nos dar sinais que normalmente nós não percebemos. Quando ele já está há um tempo dando esse sinal e a gente não faz nada a respeito, ele começa a mandar para a gente pequenas dores, pequenos locais pontuais no nosso corpo, que é pra gente se mexer, falar, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, cuida de mim, olha pra dentro de você, né? E a gente, de novo, não dá a menor bola pra isso. Aí, com o passar do tempo, começam a vir as pequenas doenças e depois as mais complexas e por aí vai, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar de somatização de coluna, que é uma das mais frequentes, que eu vejo muito nos atendimentos que eu faço de radiestesia. No nosso corpo físico, o que é a coluna para nós? Nosso corpo físico é a parte do nosso corpo que nos coloca em pé, né? Tanto é que quando nós temos algum problema de coluna, que nós fraturamos a coluna, alguma vértebra, o que acontece? A gente passa a andar de cadeira de rodas, não é assim mesmo? Por quê? Porque a coluna perdeu a sua estrutura de estabilidade de colocar no nosso corpo ereto. Então, coluna, energeticamente falando, também é algo que nos dá sustentação. E quando esse nosso sistema de apoio está em desequilíbrio, a gente começa a refletir na coluna todos esses sinais. Mas na prática, o que é que somatiza dores na coluna? Via de regra, são excesso de preocupações, excesso de trabalho, excesso de responsabilidade, excesso de afazeres. Isso vai se acumulando como se fosse carregando o mundo nas costas. E aí vem as dores na coluna, travamento de coluna,
Mas pontualmente, cada partezinha da nossa coluna representa um tipo de desequilíbrio, normalmente, tá? A dor na parte superior das costas quer dizer que a gente está sofrendo muito com carência, com anulação, com abandono, com cansaço, com falta de apoio emocional. Tudo isso gera uma sobrecarga na gente. Quando nós não nos sentimos amparados, quando nós não temos suporte emocional, tudo começa a se sobrecarregar. Essa falta, né, de uma base para te ajudar no seu dia a dia começa a acumular nas costas, começa a trazer essas dores mais pontuais na parte alta da coluna. É o que a gente chama por aí de carregar o mundo nas costas, né? Porque tá sempre se sentindo sozinho, abandonado, perdido, né? Falta apoio, falta equilíbrio emocional, muitas vezes, e aí sobrecarrega a coluna. Já a dor na região lombar, né, que é mais abaixo aqui, ela tem a ver muito fortemente com medo, insegurança, pensamentos de escassez, preocupações financeiras, preocupações materiais, traz limitações e aí acaba limitando o movimento da coluna, também não consegue andar direito, porque vai somatizando as preocupações voltadas a essas áreas de vida. Começa a vir pensamentos excessivos de que vai faltar dinheiro, que o dinheiro não dá, que precisa ter mais suporte financeiro, que precisa de um outro trabalho, que o trabalho não tá legal, ou começam a vir muitas demandas de trabalho, e a pessoa não consegue dar conta, sabe? Faz um monte de coisa ao mesmo tempo e não dá conta de fazer bem feito nenhuma delas, fica tudo pela metade. Então vai somatizando essas questões na altura da lombar. E mais abaixo da lombar, bem lá no finalzinho, já lá no bumbum, né, no cóccix, ali somatizam dores relacionadas a protelar decisões. Sabe quando começa a chegar um monte de coisa pra gente fazer e a gente protela? Não tem coragem, não tem força, não tem ânimo, não sabe o que fazer e vai jogando pra frente, vai jogando pra frente. É como se tivesse sentado em cima de uma situação que te limitasse. E é por isso que somatiza bem ali naquele lugarzinho. Na prática, quando a pessoa está muito sobrecarregada, seja de pensamentos, seja de afazeres, tudo isso vai somatizar nas costas. Por quê? Porque ela tá dando um sinal, o corpo dela tá dando um sinal de que aquilo é muito para aquele momento. E tá chegando tudo de uma vez só, ela não consegue trabalhar isso, não consegue esquematizar e resolver as coisas de uma forma que fique mais leve para ela, que fique mais simples. Vem tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Como resolver tudo isso se ela é uma pessoa só? Então, coluna é fatídico para isso, para sentir essa somatização do nosso corpo. Trazendo aqui para o nosso mundo da radiestesia, como que a radiestesia pode ajudar nessas questões? A primeira ajuda de todas é trazer a consciência. Quem é que para, na maioria das vezes, que para analisar tudo o que é feito no dia, no mês, no trabalho, na casa? Eu costumo muito orientar os meus clientes de radiestesia, quando aparece somatização de coluna, o que fazer, sabe? Para e começa a pensar tudo o que você faz. Escreve, anota se for preciso e começa a delegar, começa a falar, isso é meu, isso não é meu, isso eu vou pagar para alguém fazer, que é para começar a tirar essa carga, esse peso que tem nas costas. O que muito se identifica nesses casos é que as pessoas não sabem nem o que elas fazem. Para sentar e relacionar é difícil, porque é tanta coisa que faz e muitas vezes no piloto automático que tá fazendo por fazer, não consegue nem parar para pensar se realmente aquele problema, aquela situação tem que ser eu para resolver, ou pode ser o outro, ou eu posso pedir ajuda. Sabe, um copo d'água, você vai jogando água e você não tá prestando atenção, tá com o copo embaixo da torneira e tá pensando na vida e a água vai caindo, aí enche o copo e começa a transbordar e você não tá nem olhando pro copo. E aí suja a pia, aí desperdiça água. Muitas vezes é assim que eu encontro muitas pessoas no meu dia a dia com o atendimento da radiestesia. Na radiestesia a gente detecta isso, traz a consciência pra pessoa, traz à tona essa questão e ela começa a pensar verdadeiramente. Puxa vida, realmente
Eu tô fazendo muito mais do que o meu corpo, do que minha energia dá conta. E eu tô me acabando. Eu cansei de ver gente que somatiza coluna, e quando você conta pra ela que aparece isso na radiestesia, ela fala verdadeiramente, as minhas costas doíam muito. Agora ela tá mais relaxada, tá menos dolorida. Por quê? Porque começa a tomar consciência e fazer essas anotações pontuais de vida, né? E começar a estabelecer os limites, os seus limites pessoais, os limites para as outras pessoas pedirem a sua ajuda, pedir o seu comprometimento com algo. Quando nós reconhecemos os nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode inclusive ultrapassar, fica muito mais fácil de a gente fazer essa ponderação e esse equilíbrio emocional, energético e físico, porque nós precisamos disso. Eu tenho um cliente que foi muito engraçado, eu fiz uma radiestesia para ele, falei inclusive, né, no dele saiu somatização de coluna, e ele é uma pessoa muito assoberbada, casa, família, 3 filhos, trabalho fora da cidade, tem que viajar, tem uns sócios complicados, invejosos, um monte de sabe, pessoa faz o que eu digo, não faço o que eu faço, enfim, um monte de coisas sobrecarregando ele. Fiz a radiestesia dele, tá tudo bem, obrigado, né, beleza. Dias depois, ele teve uma dor ele já tinha dores nas costas, mas ele teve uma contração muito forte na coluna, tipo parecendo que tá ferrado mesmo, que é algum problema muito sério, e ele foi pro médico. O médico falou, ó, tá, vamos fazer uns exames, faz isso, aquilo, raio-x, piriri, parará, fez tudo que tinha que fazer, chegou pro médico, o médico olhou pra ele e falou, filho, você não tem nada, sua coluna tá perfeita, você não tem uma dor, um problema físico, você não tem um desgaste, não tem nada que possa sugerir essa dor que você tá sentindo. Né? Vai fazer uma fisioterapia, uma hidroginástica para relaxar os músculos, vai fazer alguma coisa para relaxar, porque fisicamente você não tem nada. E aí ele ficou cismado, né? Mandou mensagem pra mim. Ai, Bia, mas como assim? Eu tô numa dor insuportável, eu tô tomando sei lá quantas gotas de não sei que remédio, que é mega ultra forte, e não resolve, passa o remédio, volta a dor, e o médico falou que eu não tenho nada, que não tenho o que fazer, que é pra eu fazer uma hidroginástica pra relaxar. Aí eu falei assim, escuta, você fez a radiestesia há pouco tempo, você lembra que nós fizemos e deu somatização de coluna por causa disso. Ele, é verdade. Como é que tá esses problemas lá no seu trabalho? Você resolveu? Não, tá tudo igual. Ué, você continua carregando o mundo nas costas, você quer o quê? O que as suas costas vão dizer pra você? Ah, tá pedindo socorro. Ela tá dizendo pra você que tem algo errado, que você tá carregando o mundo nas costas, que naquele caso era o trabalho, né? O mundo nas costas dele era o trabalho. Ela tá mostrando pra você que você tá sobrecarregado, que você tá vivendo num ambiente que não bate com os seus princípios, e por isso você tá acumulando tanta coisa e tentando modificar tanta coisa ao mesmo tempo, sem ter o respaldo, né, da outra parte. Será que você não tem que começar a pensar um pouquinho mais em você, no ambiente que você vive, no seu trabalho, se ele verdadeiramente é contribuição para sua vida ou não? Ele, puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso na hora. Tô vivendo situação assim, assado no trabalho, total, não concordo com isso. Tô fazendo o trabalho do X, do Y, do fulano, do ciclano, do beltrano, tô ganhando o mesmo valor. Não tô ganhando a mais por isso, ninguém reconhece meu trabalho. Então, seu corpo vai dar a exata noção daquilo que você tá passando no seu emocional, no seu psicológico e no seu mental. Só que como que ele vai chamar atenção se até agora você não percebeu enquanto estava aqui, né? Enquanto estava só na sua energia. Você não estava dando bola. Então ele te mandou para o hospital para ver se você se mexe, para você ver se você faz alguma coisa diferente. Ele, tá, é verdade. Eu vou fazer as fisioterapias que o médico me mandou para tirar essa dor, né? E vou começar a mudar os meus princípios ali, né? Não os princípios, né, do que ele acredita, mas mudar o esquema da situação. Como é que ele vai enfrentar o trabalho? Como é que ele vai realizar o trabalho dele? Até em que ponto ele pode fazer X, Y ou Z sem contrariar, sem ir de frente com os princípios dele, né? Porque quando a gente também assume um trabalho,
uma responsabilidade que vai contra os nossos princípios, não pense que isso não somatiza na nossa coluna, porque somatiza sim. É sobrecarga, excesso de algo que não te faz bem. Tudo que é carregado nas costas, como a gente diz por aí, faz mal para nossa coluna física sim. Então, qual é a sacada? É começar a observar. O que eu faço no meu dia a dia? Quais são os meus afazeres? O que eu faço de segunda a domingo? Tudo, põe ali no papel. Quais são as minhas responsabilidades diárias? O que eu tenho que fazer mensalmente, semanalmente? Isso é meu? Isso eu preciso realmente fazer desse jeito, nessa frequência, nessa intensidade? Eu posso pegar leve comigo? Eu posso estabelecer um dia da bagunça, um dia do não fazer nada, um dia de jogar tudo pro alto e sair sem destino? O que eu posso fazer na minha rotina, nos meus afazeres, que eu também posso delegar, que eu posso pagar para alguém fazer? O que é responsabilidade do outro que eu tô assumindo para mim, seja porque me empurraram, ou seja porque eu vi que estava sendo mal feito e fui lá e peguei para mim? Quantas vezes a gente não faz isso? No trabalho, principalmente, na casa, né? Já que o outro não faz, daqui que eu faço, não vou mais nem reclamar, nem pedir, porque é melhor eu mesmo fazer do que arrumar encrenca. Não é assim mesmo? Eu sei, eu tenho casa, eu tenho trabalho, tenho filho, tenho marido, tenho mãe, tenho pai. Eu sei que às vezes a gente faz isso. O problema é que às vezes é uma coisa. Agora fazer com tanta frequência e mais frequência, isso é muito pior. Aí não tem jeito, né? Não há coluna que resista. Sabe uma outra resposta do nosso corpo quando nós levamos o mundo nas costas? É a tal da fibromialgia. E aqui, quando eu tô falando de somatização em coluna, pessoas com problemas de coluna, nesse caso agora da fibromialgia, eu não estou falando para que você largue seus tratamentos, que você abandone o acompanhamento médico, nada disso, tá? Continue no seu médico, tome o remédio necessário, siga as orientações, tá? Não queira substituir o tratamento convencional pela terapia energética, ela é complementar. Tanto nas dores de coluna quanto na fibromialgia, é uma resposta do corpo para um excesso, para algo que está sobrecarregado, para algo que está pesado. Essa é a resposta do nosso corpo. Só que quando o nosso corpo já chega num nível de doença, de patologia, você precisa sim procurar um médico, você precisa sim tomar os remédios necessários. Só que as terapias energéticas, e daqui não estou falando somente da radiestesia, estou falando delas como um todo, elas fazem com que o ser humano comece a olhar para dentro de si, não só para essa carcaça aqui que machuca, que dói, mas para aquela carcassinha que está aqui dentro da gente, para aquilo que está de mais interior. O que é que provoca? O que acontece antes de eu ter uma crise de fibromialgia? O que acontece comigo antes de eu ter um travamento de coluna? Sempre tem um gatilho. E esses gatilhos, eles vêm da nossa mente, tá lá no nosso inconsciente, movimentando e vindo trazendo à tona. A gente não dá bola, ele dá um sinal físico para isso. Quando nós fazemos qualquer tipo de terapia energética, nós trazemos mais consciência do nosso eu interior, não só do nosso corpo físico. E quando nós trabalhamos a energia, nossa energia mental, espiritual, energética, tendemos a entender melhor o comportamento do nosso corpo. Hoje eu estou falando de coluna, mas existem outros tantos sinais que o nosso corpo dá e nós vamos falar aqui em outros vídeos. Mas só para você ter uma ideia do que é essa consciência, eu tenho um problema de pele. Pele, falando bem rapidamente, a gente vai ter um vídeo só sobre isso. Pele fala sobre limites. Pele é a proteção do nosso corpo. Então, quando os nossos limites são quebrados, seja em qual intensidade for, em qual situação for, a nossa pele reage. E aí depende, claro, de cada um. Quando eu tenho um limite quebrado, ataca a minha psoríase, minha dermatite, e tantos outros ites que tem de pele, porque nesse momento que nós estamos de não posso completar a palavra, eu tive todos os meus limites obstruídos, quebrados, passado por cima como um trator e refletiu na pele, imediatamente. Mas como eu tenho a consciência do que é esse meu limite e o que o quebra,
quando o meu corpo responde, se o limite foi quebrado, né, com a alergia e tudo mais, eu começo já a parar e pensar, pô, peraí, o que aconteceu mais especificamente que atacou a minha alergia? Então eu sempre percebo gatilhos que antes da alergia se manifestar, o que aconteceu antes? Eu tô tomando consciência disso e vou me policiando, vou aprendendo a lidar com as situações para que cada vez mais essa alergia se manifeste, claro, quando o meu limite é quebrado, mas de uma forma mais amena ou que eu consiga resolver mais rápido, porque se eu resolvo a causa, a consequência é que a alergia vai embora mais rápido. Então, coluna não é diferente, tá? Se você tem problemas físicos de coluna, continue trabalhando com seu médico, não saia do seu tratamento convencional. Mas começa, ou você que não tem um problema específico de coluna, mas sente dores nas costas, sente um peso, um cansaço, começa a partir de agora observar o que é o start. O que tem de fator gerador que quando isso acontece, pum, trava a coluna. Se você começar a observar o seu dia a dia, o que aconteceu nos dias anteriores ao seu travamento de coluna, sua dor nas costas, enfim, você vai começar a observar um padrão. E esse padrão é o que te leva a somatizar a coluna. Normalmente, via de regra, tem a ver com excesso de responsabilidade, excesso de pensamentos, excesso de afazeres, preocupações, né? Tudo que vem em excesso é literalmente o que a gente fala, carregar o mundo nas costas. E aí é inevitável, dor, travamento e tudo mais. E aí, você já teve algum dia uma dor posterior a alguma coisa que aconteceu na sua vida? Você já percebeu isso na sua vida? Coloca aqui nos comentários para você gravar e falar para você mesmo. Eu tenho o poder de mudar. Eu conheço meu corpo. Eu mudo a minha energia. E a partir daí, comece a observar tudo que acontece na sua vida. E comece a mudar o seu pensamento, o seu sentimento, a sua emoção, que com certeza a vibração do seu corpo também vai mudar. Curtiu o assunto de hoje? Quer saber sobre alguma coisa específica? Põe aqui nos comentários também, eu prometo que eu vou pesquisar e vou montar um vídeo só sobre isso que você estiver perguntando aqui. Eu vou ficando hoje por aqui, desejando muita energia, muita luz e gratidão.